Código Aberto começando em ritmo de casamento. Olha só que maravilha. Você está emocionado aí na sua casa? A gente está, a Alessandra está quase chorando aqui. Eu quase chorei aqui com essa marcha nupcial. Olha só, o sonho da Alessandra. O meu buquê também, você percebeu? Bonito o seu buquê, né? viu? Agradecemos ao Cleiton que deu um jeito de conseguir um buquê aqui. Mas a Alessandra não está casando de verdade, né, Alessandra? Ainda não, Ainda não, né, Alessandra? Mas você tá não tive minhas expectativas. Mas ainda, você deve estar se perguntando aí em casa, por que a gente está começando isso, né, com ritmo de casamento, buquê? É porque o Código Aberto Origens de hoje tem esse tema, obviamente, o tema Casamento, um presente do Éden. E, como a gente disse, a Alessandra não está casando, né, Alessandra? Ainda não. Ainda não, mas eu repeti as duas vezes, né, para deixar bem claro ainda. Mas olha, já que é casamento, eu vou aproveitar, posso mandar um beijo pra minha esposa? Claro, deve, na verdade, você né? em casa está vendo a foto do meu casamento, olha só, que romântico. Um beijo pra minha esposa, Miguel. Amor, coração pra você, amor. Olha só, a presidente Dilma que sempre faz isso, assim, ela faz assim, dá um sorrisinho, assim, é uma beleza. Mas eu tenho que falar que a Miguel tava assim, divina no casamento. Agora você, Leite... É, eu chorei, feito uma criança. Mas enfim, Código Aberto começando com o tema casamento. Então você tá percebendo que a gente tá num lugar maravilhoso aqui também, né, Alessandra? Com certeza, é o Código Aberto de férias, Código Aberto Origens, um lugar maravilhoso que é Campos do Jordão. Mas acho que as férias assim já acabou, né? É, tem gente que já tá trabalhando já tá faz voltando, tempo só a gente já. tá aqui. Mas o Código Aberto ainda está em férias e por isso a gente está nessa temporada especial aqui. E olha, a gente não está sozinho, né, Alessandra? Não, somos pessoas muito especiais nesse programa. Isso mesmo, temos aqui 3 convidados especialíssimos. Eu começo com as mulheres, né? Com certeza, eu acho que as mulheres têm que ter sua vez hoje. É, né? Muito bem, então vamos falar dela, Rosana Alves. 34 anos, neurocientista, psicóloga, mora em Louveira, no interior de São Paulo e é casada com o André. Dei a ficha completa? Completíssima. 7 anos de casados, 9 sobrinhos. Não temos filhos ainda. Muito bem. Muito Dizem obrigada. que o 7º ano é o ano da crise, é isso mesmo ou não tem nada a ver, Rosana? Eu acho que depende, né? Se estiverem acabando os presentes que você ganhou do casamento, realmente é o ano da crise. Boa. Se você estiver mudando de fase da vida, também é. Mas eu não vejo isso não, viu? Estou passando já dos 7 anos. Tá tudo estou certo, passando né? muito bem. Só não sei se o marido acha, mas eu acho que estou passando bem. Que bom, Rosana. Obrigado pela participação Obrigada, aqui. Temos aqui, ao lado da Rosana, o pastor Vitor BJ. Vou ler a ficha dele aqui agora, viu, Alessandra? Com certeza. 23 anos, pastor, como eu falei. É pastor na igreja da Vila Olímpia, em São Paulo. E é noivo da Daniela, é isso, né, BJ? É isso aí, tá certo. Posso Tá no chamar de caminho, BJ, então. chamo de Vitor, o que fica melhor? Você escolhe. Eu posso escolher, então? Escolhe. Então vou chamar de Vitor, então. Sim. Vai lá. Vitor, então. Pode variar também. Pode variar em algum momento também. E temos, por terceiro e último, mas não menos importante, Davi Santos, 26 anos, produtor do programa Bíblia Fácil, que você acompanha aqui na TV Novo Tempo, mora em Jacareí, né? E é Isso. casado com a Bruna. Isso, exato. Muito bem. E Seja não muito se bem. preocupe, Leite, porque eu também chorei no meu casamento. Você chorou também? Você como- chorou mais do que a sua esposa? Na verdade, eu segurei até a entrada dela. Depois, Esses Olha, homens, gente. Considerando que a entrada é bem no comecinho, né, Rosana? Eu acho que ele chorou praticamente o casamento inteiro, então, né? Inteiro. Eu posso entregar meu marido? Pode. Pode. Eu tive que ficar segurando a mão dele assim, calma, querido, vai passar. Não precisa tremer, estamos todos bem, porque realmente eu que tive que dar uma acalmada no noivo, tá assim, viu, ultimamente. Ó, Olha, BJ, então prepara pro fica seu. a dica aí pra você. É, BJ. Pior que dizem que homem não se emociona, né? Mas quando você decide casar, já começa Balela, balela. A chora mesmo. noiva do BJ, inclusive, está por aqui nos bastidores. Ela deve estar pensando assim, ele vai chorar demais, não vai aguentar. Ela vai levar, inclusive, um lencinho pra você, viu? Vai estar por Aposto, ali. né? Bem bordadinho ali. Muito bem, então. Você já percebeu que o nosso tema aqui do Código Aberto Origens de hoje é o casamento, que começou no Éden. A gente vai falar sobre isso com os nossos convidados hoje. Temos vídeos especiais, mas antes a gente foi pras ruas, né, Alessandra? Fomos pras ruas pra saber se as pessoas ainda acreditam no casamento. E claro, a gente também foi on church. On Church, na igreja. Acompanha o nosso Fala Povo. Você acredita no casamento? Ah, lógico. Você acredita no casamento? Eu acredito. Tem vontade de casar um dia? Sim. Por que ela tá rindo? Que bonitinho ele falando. Mas eu acredito também. Vocês respondem uma coisa rapidinho pra mim? Vocês são uma pessoa séria. Vocês acreditam no casamento? Olha, agora é a resposta. Eu não sei. Eu não posso falar. O casamento funciona hoje em dia? Olha, no nosso caso, sim. Eu acho que depende dos dois. O que você
tá opinando aqui também? Se os dois tentarem, né, fizer de tudo pra dar certo, lógico, né? Você acredita no casamento? Acredito. Você acha que funciona hoje em dia? Sim. Casamento moderno, assim, vamos casar e cada um mora em casa separada. Eu acho que já não. Casamento, então, qual que é o formato, o modelo certo? Acho que o modelo é antigo ainda, acredito muito nisso ainda. Você acredita no casamento? Não. Não, que eu já fui casada, é verdade, eu já fui casada e Não, mas vamos voltar, você não acredita. não acredito mais em união de duas pessoas casadas por muito tempo. Por quê? Porque há sempre um desgaste no casamento. Se vocês pudessem dar uma receitinha assim básica, receitinha de bolo de fubá sobre o casamento. Eu acho que, sei lá, cumplicidade, sinceridade, eu acho que é o básico. Você também concorda com ela? Tem alguma coisa a colocar sobre o assunto? Não, eu concordo. Você acredita no casamento? Acredito. Por quê? Porque é especial e é de Deus. Eu quero saber se você acredita no casamento. Você é casado? Sou solteiro. Casamento funciona e dá certo? Funciona, dá certo sim, na maioria das vezes dá, é pra dar. Sempre acreditou no casamento? Sempre teve aquele sonho de casar? Sempre, sempre tive. Acredito, inclusive, é um sonho muito grande que eu tenho, é casar, ter a minha família estruturada. Mas você não tem medo? Não, inclusive hoje eu fiquei sabendo que uma amiga minha da igreja se separou, fiquei muito triste, mas acho que assim, se a gente já tiver medo de tomar um passo à frente, a gente não vive, né? A partir do momento que a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, acredita nas bênçãos de Deus, a gente não tem medo de nada, a gente vai com fé. Você é casada? Sim. Então você é uma pessoa que acredita no casamento, que ainda funciona e dá certo? Claro. Acredito porque eu sou adventista desde berço, né? E acredito no amor de Deus, então desde que eu comecei a namorar com ela, a gente foi se conhecendo e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, acredito que é amor e estamos aí, Deus tá guiando. Gente, que declaração, ei, olha só, de uma pergunta saiu, você praticamente pediu ela em casamento de novo. Qual que é a receita, assim, básica pro casamento dar certo? Olha, bom, primeiro, casamento a 3, né? É indispensável. Bom, Que seria? o casal e Jesus, né? Não... É bom, né? É bom a gente falar, porque hoje em dia, né, tá bem complicado isso. É verdade. Então é Deus? Bom, é Deus e o casal. Bom, e depois tem aquela questão de ceder, né? Isso é muito importante no casamento, né? A gente tem que estar sempre cedendo, compreendendo, né? Orando um pelo outro e é só felicidade, vale a pena. O casamento funciona, né? Funciona, recomendo pra vocês, casais. Não namorem muito. Casem, que é muito melhor. É muito melhor. É mais difícil do que namorar, mas a recompensa é muito maior. Polêmico o nosso tema de hoje, com várias respostas diferentes. Aí a doutora Rosana até fez uns comentários aqui durante o nosso Fala Povo. Você vai poder falar um pouco mais daqui a pouquinho, viu, doutora? Mas quer falar 5 segundos sobre o que você achou disso aqui? Eu quero, porque as pessoas dizem, casamento, ele é bom, funciona ou não? Funciona, e as pessoas acreditam que é algo bom, porque senão as pessoas não estariam casando tanto. Mesmo quem já passou por um casamento e foi um casamento fracassado, com divórcio, tentam casar de novo, a maioria tenta. E aqueles que falam assim, não tentarei de novo, é porque ainda está muito machucado com esse primeiro casamento. Mas ainda continua sendo um dos eventos que mais acontece na sociedade. A discussão vai ser boa, hein? Vai ser ótima. E olha, eu só quero deixar um abraço pra Kimberly, que foi a última que falou aqui. Eu conheço ela, é minha amiga, fui um dos padrinhos do casamento dela, que bonito. E foi na igreja da Vila Olímpia, viu, pastor? O casamento dela. Foi lá, olha só, que beleza, que privilégio. Agora, sucesso. Um sucesso. Agora você tem mais coisas pra falar pro nosso telespectador, eu tenho né? o código do dia, né? Código do dia, vamos lá, gente. Hoje tá assim, eu acredito que esteja fácil. Mas se não tiver, o nosso amigo André Leite vai te dar várias dicas, Será não é, que eu vou André? dar as dicas? Não sei. Com certeza vai dar. Código do dia na tela pra gente ver. Vamos lá. Pode ler, André. É pra eu, né? Então vamos lá. Então. Somos 2, mas somos um também. Macho e fêmea também somos. E ainda sobre quem somos, somando as letras dos nossos nomes, a soma é 7. Olha só quantas palavras somando, tudo junto. Olha só, quem Eu será sempre que é, acho hein? um pouco difícil o código.
Olha só. Por isso que eu preciso das dicas do André. Precisa das dicas, preciso né? das dicas Muito do André. bem. Se você quer responder, já sabe a resposta ou tá tentando, você fala com a gente pelo Twitter, Código Aberto NT, @Código Aberto NT, e concorre a quais brindes, Alessandra? Então, hoje o nosso brinde está muito especial, que assim, nunca perde a utilidade, que é uma Bíblia muito bonita para você que tuitar, acertar e for sorteado nesse nosso Código do Dia também. Muito bem, então o Código do Dia você já acompanhou, você pode falar com a gente pelo Twitter, também pelo Facebook, enfim, você fala com a gente aqui no Código Aberto, participa com a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos com a discussão sobre o casamento. Ainda está em pé hoje em dia? Ele funciona? Daqui a pouquinho aqui no Código Aberto Origens. Mas que beleza, Código Aberto de volta e eu estou aqui com a Alessandra. Sim, hoje nós temos uma grande discussão, assim, particularmente eu gosto desse assunto. Eu tô me entregando muito nesse programa, né? Pelo jeito você tá querendo casar logo, Alessandra. Não é, mas é porque o casamento, gente, é uma instituição muito bonita que muita gente ainda não acredita mais, né? É isso aí, é exatamente sobre esse tema a nossa discussão de hoje aqui no Código Aberto Origens, diretamente de Campos do Jordão, nessa temporada de férias aqui do Código Aberto, Parque Amantiqueira. É chique o nome do lugar que a gente tá, né? Eu adoro falar esse nome, Amantiqueira. É muito só, chique. Beleza. E agora a gente vai então diretamente conversar com os nossos convidados que estão aqui em nossa frente, Davi, Vitor e Rosana. Eu quero começar, na verdade, lendo um texto bíblico. Não sei qual de vocês pode ler pra gente. 1 Coríntios 13, 4-8. Mas antes, olha só, nossa produtora Jaqueline Peruso está nos lembrando de uma coisa muito importante. Vamos fazer uma oração antes para pedir a presença de Deus, para que Ele envie o seu Santo Espírito para que a gente possa estudar a Bíblia neste momento. Pastor, pode ler orar nesse momento para a gente? Oremos. Querido Deus, Pai amado, te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui e pedimos a sua companhia nesse estudo que faremos agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá diretamente para 1 Coríntios 13, 4-8. Você está aí em casa, pega a sua Bíblia, abre aí em 1 Coríntios 13, 4-8, ou pega o seu iPad ou o seu iPhone, ou se você está ligado na internet, acessa biblia.com.br e procura. Enfim, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4-8. Alguém pode ler para a gente? Davi encontrou? Posso ler então. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Olha, se a gente levasse a sério tudo que está falando ali, a gente podia acabar o Código Aberto hoje aqui, né, doutora Rosana? Na verdade, esses versos estão dizendo que quem ama é humilde e altruísta. É aquele que não leva em si os seus próprios desejos, não deixa que o orgulho tome conta de uma situação e sempre está preocupado com o outro. E se esse princípio fosse levado em conta nos nossos relacionamentos, nós seríamos todos mais felizes. Mas o que até a gente vê bastante assim, eu quero encontrar alguém para que eu seja feliz. Isso não vai contra um pouco o que está falando aqui, para eu ser feliz e não fazer um outro feliz? É que vai contra porque as pessoas nem entendem direito o que é felicidade. Felicidade é uma decisão. E não é possível ser feliz numa relação egoísta. Porque quando eu sou egoísta, eu acho sempre que eu mereço porque eu sou o máximo. E se eu sou o máximo, tudo que as pessoas fizerem por mim ainda vai ser pouco. Olha só. Então começa com essa dificuldade que as pessoas têm. E uma outra questão que é muito importante nesse momento é: você não entra num casamento para se tornar uma pessoa mais feliz. Você precisa ser feliz antes de casar. Tem que ser completo antes de casar. Tem que ser completo. Essa. Você pode repetir para o nosso telespectador? Posso. Para onde eu olho? Para já falar direto. Para essa câmera aqui. Então, assim, isso é pesquisa, tá? Para que você seja feliz no seu casamento, você precisa estar bem resolvido antes de casar. Ser feliz. Porque muitas pessoas chegam e dizem assim: ai, o meu marido não me faz feliz. Quando você vai ver a história de vida, já casou para tentar resolver os seus conflitos. Ai, não sou feliz, agora casando vou resolver todos os meus problemas. Não é assim. É um abrir mão todos os dias dos meus desejos e permitir que Deus me diga o que eu preciso fazer
para que o outro seja feliz. Já que a gente está falando de felicidade de casamento, você que está aí em casa, a gente também vai assistir um vídeo de um grupo norte-americano que fala exatamente sobre isso. O casamento começa todo bonitinho, né, Alessandra? Com buquê, com choro aqui, emocionado e tudo mais. Mas depois de algum tempo, a gente sabe que em vários casos a coisa vai se deteriorando, e aí quem antes era o pessoal mais amigo, ou seja, o casal era amigo, o casal eram amantes. Sintonia. Tinha sintonia e depois se tornam os piores inimigos. Acompanhe esse vídeo. I promise to love, honor, and respect you. I promise to love, cherish, and protect you. From this day forward. Till death do us part. I remember our wedding day. It was awesome. I mean, my dress was gorgeous, and all of the flowers were so beautiful. And everybody that I loved was there, you know, all of my family, and the day was just amazing. I mean, it was good. It was really, really good. And there was this moment right before I walked down the aisle, and I remembered looking up to God and just feeling so thankful for this man that he had given me. I was scared to death. Seriously, I thought I was going to pee my pants. I mean, I don't usually get in front of people like that, let alone wearing a tux. Come on. I forgot to go to the bathroom before the ceremony started, and I kept thinking, don't pee yourself, and don't lock your knees, and keep breathing, and then all of a sudden I looked up, and there she was. She took my breath away. I never wanted it back. Our honeymoon was amazing. I mean, we went to a tropical island, and it was just a whole week of relaxing, and we got to walk on the beach a lot and just spend time together. We were just so in love. We went to the street vendors, you know, and we were looking around at stuff, and we didn't have a lot of money, but I picked up this amber necklace, and I put it up against her skin. And I knew she had to have it because she was worth it. And then we went home. Once we got home, it was like something strange started to happen. I mean, it was like aliens came into our bedroom, scooped out his brain, and filled it with gummy bears. Oh, honey, are those your dirty dishes in the sink? Yeah. Okay, well, you know we have a dishwasher, right? Huh? Yeah, and you're really good at it too, sweetheart. Could you not interrupt me when I'm watching TV? Or at least wait till a commercial? You see what I mean? Gummy bears. After the honeymoon, I had a sneaking suspicion that she was sneaking out at night and taking night classes at some college on some foreign language because everything she said made 0 sense. Do you like this shirt on me? Looks good. So you don't like the color? What? If you don't like the color, just say you don't like the color. I mean, I don't even know why I try to look nice for you. Wait, what just happened here? Why don't you think I'm pretty? Why? Well, hold on, I do think you're pretty. Well, you never say it. I'm sorry, I think you're pretty. Well, you can't say it now. I just told you to say it. I mean, that totally doesn't even count. But wait, how am I supposed to know what I'm supposed to say unless you tell me what I'm supposed to say? I can't believe you don't love me anymore. I wonder some days what I ever saw in him. Did you know, in the mornings when she wakes up, her breath will melt your face off? He farts and then holds my head under the covers. That's not okay. Honestly, I'm a little scared because I think I might have married my mother. Well, I wouldn't have to act like his mother if he didn't act like a child. I mean, close the refrigerator door, pick up your shoes, take out the garbage. Seriously, how hard is it to obey? She can't cook. I think she's slowly trying to poison me with her food. Okay, 2 words. Road rage. 2 words. Shopaholic. Have I mentioned he still has his comic book collection from junior high? Did I mention that she still makes fun of me for having a comic book collection from junior high? He's addicted to television. She's addicted to purses. And I don't understand this, but for some reason she manages to lose every purse she owns in the house. Seriously, how hard is it to lose something this big? I thought we were supposed to be on the same team. I'm still on the same team. Apparently you defected, started playing for some other team that you made up in your mind. That doesn't even make any sense. Well, you don't make any sense. Well, your gummy bears don't make any sense. Oh, you're stupid. Well, you're stupid. Well, you made me this way. Ah! I'm sorry. I'm sorry too. The purpose of marriage isn't to make us happy. It's to make us holy, as we become more like Him.
I promise to love, honor, and respect you as you become more like Him. And I promise to love, cherish, and protect you as you grow to become more like Him. Like Him. Just like Him. It's not going to be easy. No, it's not going to be easy, but it is good. And anything that good is always worth fighting for. A gente viu esse vídeo aí que reflete um pouquinho do que muitas pessoas passam no casamento, né? Mas eu queria saber de vocês, nossos convidados, se isso realmente acontece. Com o tempo, aquele casal que eram os melhores amigos, aquela sintonia, se isso vai se perdendo e por que isso acontece? Isso parece que acontece, mas é até um fenômeno engraçado, né? Esses dias minha irmã estuda no colégio, né? Ela me ligou e disse: Vitor, eu estou muito triste, estou aqui sábado à noite sem fazer nada. Aconteceu uma coisa horrível na minha vida. Falei, o que aconteceu? Ela, minha melhor amiga, começou a namorar. E aí eu falei, não, poxa, dá pra consertar. Eu falei, começa também, né? Mas ela é mais difícil, mas tudo bem. Mas ela disse, a dificuldade é porque agora ela conversa mais com ele, a gente não tem tempo talvez para ficar juntas. Então assim, eu queria que ela namorasse, dei maior força, só que agora começou, eu tô me sentindo um pouco sozinho. Eu acho que às vezes é isso que acontece. Quando a gente começa num relacionamento sério, ocorre uma mudança de prioridades. E com essa mudança de prioridades, às vezes as pessoas que talvez antes eram sua prioridade ficam um pouco sentidas e até sentindo a sua falta, e acho que por isso surge esse obstáculo, talvez, de relacionamento. Né? É isso aí. Agora, eu fico pensando, o Davi tá casado há quanto tempo, Davi? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, olha só que beleza. Recém-casado ainda. Lua de mel. Agora, lua de mel ainda. Dá pra você sentir na pele mais ou menos o que é isso nesse início de casamento? Na verdade, não dá ainda. Estou aprendendo casamento agora, né? Mas eu acho que o meu casamento começou quando eu comecei a namorar com a Bruna, comecei a conhecê-la. Então, no começo do namoro, eu comecei a perceber muitas diferenças dela para minha pessoa. E, assim, achava que teria muitas dificuldades mesmo. E até colocava na balança, puxa vida, será que vale a pena e tal. E hoje, gente, no casamento eu posso falar para vocês que eu estou aprendendo a amar essas diferenças. Ela é muito diferente mesmo de mim. E eu acho que um dos segredos, não sei se existem mais outros, mas um dos segredos para isso, para você não perder esse encanto, é você saber aprender com as diferenças, amar as diferenças mesmo, porque isso é legal. Tem como, doutora? Tenho. Por exemplo, assim, voltando à pergunta do por que desgasta, inclusive, as pessoas têm que entender que todos os relacionamentos passam por fases. Porque imagina se hoje eu com 7 anos de casado, quantos anos você tem de casado, André? Eu tenho 2 anos e alguns meses. Imagina, André, quando você conheceu a Miguele, o coração não palpitava, a mão não gelava e você só conseguia pensar nela? Eu não sabia o que fazer, não ficava... Ficou desnorteado, não tinha palavras. Agora você imagina se isso ainda estivesse acontecendo hoje. Atrapalharia a sua vida. Você não conseguiria se concentrar mais no emprego, da forma que se concentra. Então, nós temos que aprender que vão mudando as fases. E precisamos aprender que todas essas fases são importantes e nós podemos crescer com elas. Então, passa por fases. A grande questão é, nós somos diferentes. E é bom quando no relacionamento as pessoas são diferentes. Porque se não existir essa diferença, ninguém cresce. Eu continuo sendo uma pessoa que não sou desafiada a olhar o diferente. Porque do jeito que sou, o meu pai e a minha mãe sempre gostou assim. Sempre elogiou. Mas quando eu sou confrontada com a diferença, eu percebo que existem algumas coisas que eu preciso mudar. Algumas características do meu cônjuge que eu preciso me adaptar a elas. E sempre pensando assim, nossa, ele é diferente nesse aspecto e eu gostaria tanto que ele fosse igual a mim. Mas como eu posso crescer com isso? Ele tem uma característica diferente da minha, mas existe algo positivo nisso tudo. Então, quando nós paramos para pensar com um pouco mais de maturidade, nós somos capazes de crescer. Eu sou muito feliz de estar numa outra fase mais tranquila do casamento, de olhar para o meu marido, ser apaixonada por ele, mas eu não fico tremendo quando ele vai chegando, porque senão isso faz mal até para o nosso corpo. E a procura tem que ser pelo igual ou também aquele velho ditado, os diferentes se atraem? Eu acho que os dois são muito importantes. Em algumas características precisa ser igual, sim. Por exemplo, religião. O pastor aqui pode falar até melhor do que eu. Não pode ser tão diferente quanto crenças. Porque isso é um choque muito grande, porque você está mexendo com princípios familiares. Então, nisso precisa ser igual. Se quer ter filhos ou não, também precisa. Porque senão, isso pode ter um problema lá na frente. Mas algumas diferenças, elas precisam acontecer. Eu gosto muito de trabalhar, mas eu trabalho muito.
E é bom que meu marido diga assim, Zana, esse final de semana você não vai trabalhar, você não vai estudar, porque a gente vai sair para você descansar. Olha que diferença maravilhosa nesse casamento. E nós chegamos a um equilíbrio. Então, o que é princípio não dá para ser diferente. O que para você em casa for princípio, crença, valores familiares, não procure alguém que acredite em algo diferente, porque isso vai te trazer problemas. Mas naquilo que é diferença, às vezes um pouquinho de gosto, tudo é bom, porque nós somos desafiados a experimentar o diferente. Agora, já que a gente está falando sobre isso, você falou sobre princípios, e o nosso programa aqui, a nossa temporada do Código Aberto, se chama Origens, a gente vai direto para a origem desse casamento. Eu queria que alguém lesse para a gente Gênesis 2, 19 a 21. Você lê para a gente, BJ? BJ, pode ler para a gente, diretamente do iPad. Gênesis 2, 19 a 21, você procura aí em casa também para a gente ver a questão da origem. Na verdade, não seria a origem do casamento, é a origem do sentimento, talvez, não sei. Vamos descobrir o que diz esse verso de Gênesis. Vitor? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Me dá a impressão de que Deus fez um negocinho meio de propósito aí, né? Fez Adão nomear os animais para ele perceber que estava faltando alguma coisa para ele. É mais ou menos por aí, BJ? É engraçado até ver às vezes a maneira que Deus trabalha, né? Até digo engraçado porque às vezes foge um pouquinho do que a gente, né, considera às vezes como Deus, né? Como assim? Mas Deus, você vê que mesmo nos detalhes, né, Adão, você vai dar nome para os animais. Ele ali fazendo isso, com certeza ele olhou para os animais e peraí, todos têm uma companheira e eu, o que está acontecendo? E quando ele sentiu essa ausência, esse buraco, o Papai do Céu veio e falou, ok, então aqui vou criar agora o meu segundo plano, que é Eva. Não segundo plano em importância, mas ali para poder completá-lo. E na verdade Deus criou Eva quando Adão sentiu falta de uma companhia, né? Sim. E assim, o que a Bíblia apresenta pra gente, BJ, sobre o casamento? Olha, a Bíblia ela é muito clara e até firme nesse ponto, sabe? É interessante a gente perceber que até em Gênesis, nos momentos em que ela fala sobre essa questão do casamento, a estrutura usada aqui no texto é muito semelhante à estrutura usada nos textos de tratados daquela época, nos textos que eles faziam acordos comerciais, como se fossem os contratos que nós temos hoje. E os estudiosos até se surpreenderam quando viram isso e perceberam que essa estrutura de contrato, essa estrutura de tratado, mostra como o casamento deve ser indissolúvel, como o casamento deve ser importante, como quando se casam deve haver ali um contrato muito importante. Tanto é que essa estrutura é de contratos que só poderiam ser quebrados caso uma das partes morresse. Ou seja, a gente vê até na própria estrutura Deus trabalhando e mostrando que o casamento é algo para a vida toda, é algo importante e é o plano de Deus para o homem e para a mulher. E isso é tão importante que existe uma substância no nosso cérebro, é um hormônio que se chama ocitocina. Esse hormônio ele é liberado nas nossas relações afetivas. Quanto mais íntima eu me torno de uma pessoa, mais ocitocina é liberado no meu cérebro. E esse é um hormônio de afetividade, de felicidade, de satisfação. Então, à medida que um relacionamento vai se aprofundando e à medida que os anos do casamento vão passando, você tem uma maior liberação desse hormônio no cérebro. As pessoas que ficam trocando de relacionamento, sejam os namoros ou seja mesmo casamentos, elas têm uma diminuição na produção deste hormônio no cérebro. E é por isso que tem um estudo da Universidade de Chicago que diz que aquelas pessoas que são mais satisfeitas física e emocionalmente são aquelas que mantêm um casamento monogâmico. E que acreditam que esse casamento é indissolúvel, como a Bíblia coloca. Então essas pessoas são mais satisfeitas. As menos satisfeitas de todas, aquelas que ficam trocando de relacionamento. Olha, eu ia fazer uma pergunta lá para frente do nosso debate, mas eu vou aproveitar que você deu essa deixa, e eu fico pensando assim, a gente está falando sobre casamento, e a gente tem vários telespectadores nossos do Código Aberto, se não a maior parte, que não são casados. E aí a gente cai num negócio do sexo antes do casamento, que eu acho que meio que tem uma resposta exatamente nisso que você está falando, né? Porque hoje em dia a galera fica se perguntando assim, olha, tem camisinha, tem pílula do dia seguinte, tem anticoncepcional, eu tô seguro contra DST e da pessoa que está comigo engravidar. Por que eu não posso fazer sexo? Existe toda uma tem toda a blindagem ali, não tem problema nenhum. Que tipo de mal isso pode fazer para mim? E aparentemente parece que a gente tem problemas
que podem ser até hormonais, isso vai causar um problema enorme para as pessoas, né? E ainda quando você fica trocando muito de relacionamentos, existe um outro neurotransmissor mais conhecido que ele é liberado assim em uma quantidade muito elevada, que é a dopamina. Que é esse tremor, tal, quando você conhece alguém. Ao trocar muito de relacionamento, o seu cérebro vai precisando cada vez mais de doses de dopamina para sentir prazer, contentamento, como o uso mesmo de uma cocaína. Então você tem que aumentar a dose de intimidade física e trocar cada vez mais para que haja novidade nesse relacionamento, para que a pessoa fique satisfeita. Então você encontra num relacionamento fixo, né, um relacionamento duradouro, como Deus diz, liberando ocitocina nas quantidades que precisamos. Na troca de relacionamentos você tem uma liberação, não nos níveis normais de dopamina, que é prejudicial. Quando Deus diz e coloca na Bíblia, porque Ele quer que sejamos felizes, e não tem como fugir deste plano se a felicidade é o nosso objetivo. Parece que a pessoa pode ficar meio que viciada nessa troca, assim. Exatamente um vício. Biologicamente Exatamente um e vício. como qualquer vício, eu acho que em algum momento você chega Isso no fundo faz do mal. poço, né? Exatamente. Eu ia perguntar qual sempre foi o plano de Deus para o casamento, né? A gente Porque, pode assim, até... a gente vê o que se perdeu, né? Não, eu ia até falar, a gente pode de repente até ler Efésios 5, 22 Sim. a 25, que fala exatamente do plano de Deus para o casamento ideal. Efésios 5, 22 a 25. Deixa eu ver aqui, encontrar na minha Bíblia também. Assim que alguém encontrar, pode ler aqui pra gente. Encontrou? Davi, já encontrou? Encontrei. Pode ler pra gente. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Você é pastor, Vitor. Como é que você analisa isso? É a Bíblia falando sobre casamento. Você ainda não está casado, mas eu tenho certeza que você já refletiu muito sobre isso para poder não só viver isso, mas também para as pessoas que estão na tua igreja, você precisa falar para elas sobre isso, né? Sim, com certeza. E muitas vezes a gente vê até maridos, né, olhando assim e pegando esse texto, né, e olha, não, tem que ser submisso. Ó, porque tem não que... leu 24 e 25. Não, todo mundo, né, os homens adoram ver esse comecinho, né, a mulher seja submissa. Não, olha, tá vendo? Até quando a gente lê isso no sermão, é até engraçado, né, os homens, ó, tá vendo? Ó, sempre tem a piadinha. Ali, ó, né? Você acha que o pastor tá lá na frente e não tá observando? Ele tá olhando você fazendo assim, né, sua esposa, dando Na continuação do verso. O pastor sempre vê. Mas, e quando a gente vê a continuação do verso, né, aí o quebra, né? vira de lado, né? Porque você fala, olha, mulher seja submissa, mas por outro lado fala, homem, ame a mulher como Cristo amou a igreja. E até o professor que eu gosto muito, o professor Valdeci Lima, ele comentando esse texto na sala, ele disse, quando a gente olha para a maneira como como Jesus amou o seu povo, amou a igreja, a gente entende um pouco isso. Jesus amou tanto, mas tanto a sua igreja, o seu povo, que ele foi disposto a morrer por ela. Ele foi capaz de morrer por ela. E aí a gente cai, né, numa pergunta. Será que para um esposo que está disposto a morrer pela sua esposa, será que essa esposa não vai ser submissa? E é tão interessante que a gente encontra Jesus fazendo perguntas no Evangelho que o esposo, já que tem que ser o imitador de Cristo, devia fazer para sua esposa, né? Jesus vira para um e diz assim, que queres que te faça? Mulher, levanta, os teus pecados estão perdoados. Que mulher que não vai querer seguir os conselhos de um marido que é a própria imagem do Cristo? Não tem como. Este homem que está ali para servir, como Cristo serviu a igreja. Então, qualquer mulher vai querer seguir um homem desse e ser submissa, com certeza. Agora tem no nosso guia de estudos, até mostrar aí, de repente, você ainda não viu o nosso guia de estudos aqui, Origens, a gente já está na nossa lição número 9, mas esse é o nosso guia de estudos. Tem um momento que tem uma citação da escritora norte-americana adventista Ellen White, que diz assim, ó, Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial. E eu fiquei pensando, como é que isso pode acontecer, o lar ser o próprio céu, se você tem um monte de xingamentos, se você tem levantamento de voz, se você tem briga dentro do lar? Eu imagino que o céu não seja assim, né, Davi? Eu também acredito que não. Como eu disse, eu estou no começo do casamento, para mim só flores. Eu estou tranquilo no meu casamento, estou aprendendo muito, mas acredito que é compreensão, é você aprender com as diferenças, como a gente já falou, é você saber perdoar as pessoas, é você olhar mais para as necessidades dela, entendeu? E olhar mais como um ajudador mesmo, não como alguém que está precisando, sempre precisando de alguma coisa, mas alguém que pode estar sempre servindo.
E até mesmo essa escritora que você comentou, ela tem uma outra citação dizendo que o casamento é algo que vai além aqui deste mundo, vai algo para a eternidade. Então, as relações que a gente formou aqui vão influenciar drasticamente nossas relações, né, no céu. Com certeza. E tem um negócio interessante que eu fiquei pensando lendo essa lição, que não só essa lição, mas todo o tema desse trimestre, que é o seguinte: 2 instituições começaram no Jardim do Éden e existem até hoje: o sábado e o casamento. E de alguma forma a gente percebe que são 2 coisas que Satanás mais tenta destruir hoje em dia, não é? Com certeza. E a gente vê, né, até na própria mídia, no próprio cinema, né? Esses dias eu estava vendo o pessoal comentando aquele filme Se Beber Não Case. Você olha ali e você vê a imagem da juventude hoje em dia ali, porque vou casar amanhã e aí a despedida de solteiro e tal. Ali implícito tá o pensamento de que vou aproveitar, que eu vou casar e já era. Vou morrer quando eu casar, né? Sendo que é o contrário. A gente vê que Deus fala da bênção do casamento, que é a plenitude do desejo dele para a imagem do ser humano. Então, o inimigo ele tem tentado distorcer as coisas. A gente não pode se deixar levar por isso. E quando se coloca em mente que o casamento ele é eterno, isso faz com que todos os dias eu tome decisões positivas relacionadas ao casamento. Escolher melhor com quem vou casar, e todos os dias, quando eu enfrentar uma dificuldade no meu casamento, eu vou ter que decidir resolver aquele problema. Porque eu vou ter que viver com essa pessoa eternamente. Vai ser para a eternidade. Então isso influencia muito até a forma que encaramos o casamento. Olha só, o tempo aqui na hora do debate sempre do Código Aberto parece, vai né? voando aqui. A gente está acabando só o momento do debate. A gente volta ainda no terceiro bloco a falar um pouco mais sobre isso, com dicas práticas, inclusive, para você que de repente é casado e está assistindo o Código Aberto, de como fazer com que o seu casamento fique cada vez melhor. E para você que é solteiro, sobre como de repente encontrar a pessoa certa. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes, Alessandra... Código do dia, o André fica enrolando para não dar a dica. Na tela, somos 2, mas somos um também. Macho e fêmea também somos. E ainda sobre quem somos, somando a letra dos nossos nomes, a soma é 7. Uma dica, André, pro pessoal aí de casa. São 2 pessoas, olha só. É um homem e uma mulher, mas eu acho que já tá aqui a dica, né? Olha só, mas tem tudo a ver com o início do casamento. Foi boa a dica, hein? Tá muito fácil, o nosso brinde também tá ótimo essa semana, é a Bíblia, né? É a Bíblia, óbvio. Com certeza. Agora, os nossos convidados aqui têm alguma ideia de qual pode ser a resposta? A Rosana, ela já sabe, inclusive, porque ela falou agora há pouco, já sabe, né, Rosana? Sei, tá fácil, hein? Olha só, e eu não sei se você em casa já achou fácil, já sabe a resposta, que nem a doutora Rosana, mas você vai twittar pra gente no @CódigoAbertoNT. A gente faz um rápido intervalo então e daqui a pouco voltamos com dicas práticas pra você sobre esse tema do casamento, seja você casado ou solteiro, e ainda uma música muito especial com Bruno Menezes. Fica ligado, a gente volta já. Opa, Código Aberto de volta pra você, Vivian, que está emocionada com o programa de hoje, porque vai casar daqui a pouco, né? Você ficou emocionada que nem a Alessandra com o tema do casamento, né? Eu não vou casar daqui a pouco, mas eu tô emocionada também. Mas para você que está esperando o código do dia e para ganhar esse presente que está muito especial de hoje, o André vai dar só mais uma dica, André? Mais uma dica? Tem como? Somos 2, mas somos um também. Macho e fêmea também somos. E ainda sobre quem somos, somando as letras dos nossos nomes, a soma é 7. Só mais uma dica? Só mais uma. Um nome começa com A e o outro com E. Pronto. Você tem 10 segundos para twittar. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Acabou. Olha só, minha contagem regressiva é uma loucura, né? Ótimo. Muito bem. Então a gente vai revelar já o código? Vamos revelar. Vamos falar a doutora, né? Ela descobriu, já sabia. Será? Eu não vou pagar mico, não? Porque eu tô achando que eu sei, né? Adão, Eva. Olha tá só, certo, certíssimo. Acertou. Ela só não pode ganhar o brinde porque ela não falou pelo Twitter. É verdade, da próxima vez eu twito. Você que respondeu Adão e Eva pelo Twitter, agora tá concorrendo. A gente vai ter um sorteio pra você saber se você Bíblia. É o ganhador dessa Bíblia, né, Alessandra? Com certeza. E assim, espero que você tenha sorte. Tenha sorte, é isso aí. Agora, a gente vai fechar aqui nesse momento. Eu falei que ia dar dicas práticas pra você de como, se você é casado, de como manter seu casamento feliz no dia a dia. Ou não diria feliz, mas sempre saudável. E os nossos convidados também vão dar algumas dicas. E eu quero dar uma só, tá bom?
crie um dia, ou melhor, uma noite do casal para vocês. Olha só, eu tô falando isso porque eu faço isso em casa e pelo menos a minha esposa tem gostado. Você faz uma noite do casal no meio da semana mesmo, pode ser, porque às vezes no final de semana a gente sai com os amigos e tudo mais. Dedicar tempo exclusivamente pro casal. Essa é a minha dica. Alguém tem alguma outra dica, Davi? Recém-casado? Pois é, pensei nisso agora. Até para quem está em casa. Amigo, pensa comigo, quanto tempo faz que você não faz uma declaração de amor para sua esposa, para sua namorada? Quanto tempo que você não compra chocolatinho para ela? Será que você manda flores para ela? Você não faz isso no namoro? Por que não fazer no casamento? Não tem diferença. Ela vai gostar, eu tenho certeza. Faça isso também, são dicas práticas. Muito bem. A doutora Rosana tem uma dica? Eu quero. Deus não surpreendeu Adão criando Eva? Surpreenda positivamente a sua esposa. Nós gostamos, não precisamos de muito para sermos felizes. Os pequenos mimos do dia a dia nos fazem muito felizes. Surpreenda positivamente. Muito bem. Olha, eu vou falar um negócio agora que o pastor BJ, ele tá não é casado, ainda está no processo ainda. Mas eu queria pedir para você falar para o nosso telespectador que é solteiro e está assistindo o Código Aberto, de que forma ele pode encontrar a pessoa de acordo com os ideais de Deus. Isso é o que a maioria das pessoas pergunta, né? Pastor, como é que eu acho essa pessoa? E a gente fica até... Opa, calma aí. Mas, sabe, eu acho que o primeiro e o principal segredo é paciência e confiança em Deus. Sabe, a gente tinha um grupo de amigos quando era solteiro, um dia a gente se reuniu 5 e um olhou para o outro e falou, meu, será que a gente vai conseguir? E hoje, olha assim, quase 3 já estão casando aí. Então, assim, paciência, confiança em Deus. Tem alguém que está muito mais interessado na sua felicidade do que você mesmo, que é Deus, Papai do Céu. E Ele que está interessado nisso e sabe que um companheiro, uma companheira é fundamental para a sua salvação e para a sua vida aqui na eternidade, você acha que Ele não está preparando alguém especial? Você acha que Ele não tem colocado alguém especial na sua vida? Por isso, tenha paciência, confiança e pare de atrapalhar Deus, que Ele vai fazer tudo no momento dele da melhor maneira possível. A Alessandra quase chorou aqui. A nossa produtora Jaqueline Peruso também falou que quase chorou ali no corte de imagem. Emocionante, né, Alessandra? Emocionante. Paciência, pegue o seu buquê então aí para terminar o Código Aberto segurando paciência. Ele. Muito bem. A doutora Rosana ia falar uma coisa rapidamente? Escute sempre os conselhos daquelas pessoas que te amam. Ninguém vai entrar num casamento errado, equivocado, sem ter escutado alguém dizer assim, pense melhor, não case. Então pensa, Deus sempre manda pra gente um aviso. Às vezes ele está muito claro na Bíblia. Julgo desigual já não. Mas quando isso não ficar muito claro para você, peça a Deus que mande alguém falar para você. Né? E ele com certeza manda. Tá certo. Pastor BJ tem uma mensagem para você que está assistindo o Código Aberto, resumindo exatamente tudo que a gente falou aqui no Código Aberto de hoje. Pastor? Bem, o casamento, a gente pode ver nisso que ele foi criado por Deus, instituído no Jardim do Éden. E sendo criado por Deus é algo divino, algo especial. E por mais que hoje o mundão aí fora esteja pregando isso como algo antiquado, como algo errado, como algo que não é o melhor, se Deus pediu, se Deus ordenou e se Ele aconselhou, é porque é o melhor plano que Ele tem para a sua vida. Se você ainda não é casado, confie, espere e faça planos para viver essa bênção maravilhosa do casamento. Se você já é casado, valorize, porque Deus, Ele quer isso de você, Ele espera isso de você. Ame sua esposa como Jesus amou a igreja. É isso aí. Muito bem, então o Código Aberto Origens de hoje vai ficando por aqui, foi né? só um amor, né? O Código Aberto foi todo amoroso hoje, cheio de coraçõezinhos de um lado para o outro. Declarações. Aqui. Declarações. Gostaria de agradecer mais uma vez Davi, Pastor BJ, doutora Rosana, muito obrigado pela participação. E Alessandra, você também, obrigado aqui pelo buquê, por toda essa emoção nesse programa de hoje. Por essa conversa, gente. Termina o Código Aberto dessa forma, né? Esperançosa. Super romântico o nosso Código Aberto de hoje. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Um abraço pra você, que Deus te abençoe. Até lá! Quando vejo o céu, estrelas a brilhar, ouço o vento a soprar, a brisa da manhã, o calor do sol, não há como duvidar, não. Não.
sinto a força de alguém maior. Contemplo o pôr do sol, a chuva refrescar. Não há como duvidar. Há um Criador que me mantém, com o seu poder tudo fez. Céu e mar criou, eu e você, eu escolho acreditar. Como demonstrar, explicar ou responder a razão de tudo existir? A natureza diz, aponta para algo mais. Não há como duvidar. Há um Criador que me mantém, com o seu poder tudo fez. Céu e mar criou, eu e você, eu escolho crer que há um Criador que me mantém, com o seu poder tudo fez. Céu e mar criou, eu e você, eu escolho acreditar. Acreditar.